Fala galera, boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, seja lá o horário qual você esteja me vendo. Venho hoje para mais um vídeo para falar sobre o jogo entre São Paulo e Sport, que ocorreu pelo Campeonato Brasileiro. São Paulo foi escalado numa espécie de 4-3-3, 4-1-3-2, enfim, o time foi numa variação, né, no decorrer do jogo. O time fez um gol logo no início, né? Fez um início bastante positivo, conseguiu marcar no início e acabou abaixando e recuando um pouco o ritmo no decorrer do jogo. O jogo ele foi bem equilibrado no primeiro tempo. Em alguns momentos o São Paulo conseguia ter controle, conseguia superar a pressão do Sport, né? O Sport no início tentou não pressionar tão alto assim, mas depois que tomou o gol, precisando do resultado, acabou tendo que pressionar um pouco mais. São Paulo conseguia superar em alguns momentos a pressão do Sport, conseguia ter o controle no primeiro tempo, mas não conseguia gerar muitas situações de finalização, né? O jogo ele foi bem equilibrado, o Sport teve alguns momentos de melhora, inclusive, onde gerou algumas situações, podendo ali até chegar no empate também, mas o primeiro tempo acabou com o São Paulo tendo um pouco mais de controle ali do meio para o fim do primeiro tempo. O segundo tempo ele começou equilibrado também, o jogo de modo geral ele foi equilibrado. O Sport ele teve alguns momentos ali no segundo tempo onde gerou algumas situações de perigo. O São Paulo precisa melhorar muito na bola parada, principalmente, onde acaba gerando para o seu adversário muitas situações, né? O adversário acaba se aproveitando muito disso. O São Paulo tem sofrido isso na temporada, precisa melhorar essas situações. O Sport conseguiu criar algumas jogadas por conta da bola parada, algumas situações de realmente de perigo, né? O Volpe acabou salvando ali em algumas oportunidades. O São Paulo no segundo tempo, depois desse início não tão bom assim, com algumas mudanças conseguiu se manter bem no jogo, faltou aproveitar um pouco as subidas ao ataque no segundo tempo. Teve várias situações que o time conseguia, né, chegar até o ataque, chegar até a linha de fundo e criar situações, mas o time não conseguia concretizar isso em finalização, em lances de perigo realmente, né, de real perigo ali para o gol do Sport. O Sport no final, principalmente, dos 30 até o fim do jogo, já tinha caído muito o ritmo, né? O time parecia que estava bem cansado, então o São Paulo tinha muitas jogadas, muitas chances de situações de transição de jogo ali, né, de defesa e ataque, só que o time não soube aproveitar bem e matar de fato o jogo ali, né, definir o jogo. Foram boas as entradas, né, de alguns reservas não, né, jogadores que entraram no decorrer do jogo. O Diego Costa entrou muito bem mesmo, né? O São Paulo acabou variando o esquema no segundo tempo com a entrada dele, passou a jogar com um esquema ali com 3 zagueiros, com o Léo como ala e o Daniel também. O Léo fechava um pouco mais a ala esquerda, né, como lateral. Ele entrou muito bem, o Luan entrou bem também, deu um pouco mais de segurança para o time. Benítez, Luciano voltando de lesão depois de muito tempo. Não teve tanta participação efetiva, mas acabou participando. De destaque positivo, eu acredito que tenha sido o Rodrigo Nestor, né? Eu acho que o São Paulo teve alguns destaques. Liseiro jogou muito bem, mais uma partida muito boa, muito sólida, vem crescendo bem na temporada, faz uma temporada muito boa, muito consistente. Miranda, novamente, um jogo muito bom também, mas acredito que o Nestor, até pela assistência, né, ter participação direta no gol, e foi uma assistência. Eu acredito que foi o grande destaque, fez um jogo assim muito bom, muito positivo. O Nestor é um jogador de muita qualidade individual, tem drible, tem bom passe, um jogador que joga poucos toques, joga rápido, bem refinado, é um jogador que entende muito bem, sabe ler o jogo, né? É um jogador que tem combate físico também, quando precisar combater, combate. Então acredito que São Paulo tem um jogador aí para anos, né? Ou não, né? Caso venda. Mas eu acredito que o Nestor, nesse jogo principalmente, ele foi o melhor jogador de São Paulo, com uma certa tranquilidade também. Liseiro foi bem, Pablo foi bem, alguns jogadores que acabaram entrando bem no decorrer do jogo, vale a pena destacar, mas Nestor principalmente, pelo jogo, pela assistência e também pela sequência que ele vem tendo, né, pela evolução também na temporada, principalmente nos últimos jogos, vem ganhando cada vez mais confiança. A tendência é ganhar cada vez mais espaço também no time, já tem ganhado, né, com o Crespo, e a tendência é crescer como jogador, né, ainda mais, e o teto dele
um teto alto, porque realmente o jogador é um jogador jovem com muitas qualidades, bola longa, enfim, é um jogador que tem muita visão de jogo, tem bastante capacidade individual. São Paulo foi escalado uma espécie de 4-3-3, né? Ou 4-1, com às vezes o Vitor Bueno ocupando esse espaço aqui. O Crespo ele falou que ele tinha uma intenção de fazer justamente isso aqui, né? Com o Vitor Bueno ocupando mais essa zona aqui de campo, né? Para gerar ali uma linha de 4 atacantes e situações de mano a mano, com o Rojas e o Rigoni aberto com os defensores, né? Pelo lado. O São Paulo não conseguiu ser tão superior a ponto de criar muitas situações de gol, né? No primeiro tempo, eu acredito que o São Paulo até teve chance de fazer um resultado melhor no próprio segundo tempo, né? Aproveitando até o espaço que o Sport deixava. No primeiro tempo, algumas situações o time conseguia ocupar ali o campo de ataque, mas não soube de fato aproveitar essas situações. Os laterais jogaram sempre, né? Quando o time foi nessa formação de 2 zagueiros, 2 laterais, um volante, um meio-campista por dentro, sempre com os laterais na mesma altura dos volantes, procurando sempre avançar. O Léo não era um apoio tão forte assim pelo lado, até porque o São Paulo também não ocupou tanto assim o campo de ataque do Sport, em alguns momentos sim, em alguns momentos quando ocupava, o time se portava mais nessa situação, né, com o Liseiro por aqui, o Nestor por dentro, uns 2 atacantes e o lateral por dentro. Então o time sempre nesse posicionamento, tentando ocupar ali o campo de ataque do Sport, né, para gerar algumas situações. Mas o time não conseguiu ser muito criativo nessa zona aqui, né. Falta um pouco isso também, mas é normal. É natural, é difícil. Não era o time mais forte, o time ideal de São Paulo. O time também não estava num dia tão inspirado. O primeiro tempo não foi um grande primeiro tempo do ponto de vista criativo. Mas esse 4-3-3 é uma alternativa muito interessante, né? Que o Crespo tem adotado nos últimos jogos. Adotou já no jogo contra o Palmeiras, pela Libertadores, em alguns momentos, né? O time no primeiro tempo foi no esquema com 3 mesmo, né? Com 3 zagueiros. Mas aí ele decidiu mudar e passou a utilizar o 4-3-3. E voltou muito bem no segundo tempo contra o Palmeiras, né? Pressionando bastante, ocupando muito o campo de ataque, criando algumas situações. Faltou um pouco mais de efetividade, né? E aí o time também, depois no jogo contra o Palmeiras, acabou, depois do segundo gol, se desajustando e aconteceu o que aconteceu. Essa alternativa desse 4-3-3 eu acho que é uma alternativa bem viável. Eu acho que a longo prazo, no trabalho do Crespo, ele precisa de jogadores que sejam pontas dribladores mesmo, né? Tem o Rojas hoje, ele utiliza o Rigoni aberto, é uma opção interessante, apesar de achar que o Rigoni ele pode ser um pouco melhor aproveitado, mas é uma boa opção também pela ponta. Mas eu acho que o São Paulo precisa investir um pouco mais, né? Em jogadores que atuem nessa faixa de campo, porque eu acho que é uma variação interessante esse 4-3-3. Você gera mais espaços, você consegue alargar mais o campo, você tendo extremos abertos, você consegue gerar um pouco mais de dúvida na defesa, principalmente porque esses jogadores que ocupam essa faixa de campo são atacantes, né? Não são somente alas. Claro que no esquema com 3, os alas têm um pouco mais de coberturas, um pouco mais de confiança para poder atacar, mas alas são alas, né? Extremos são extremos, são jogadores normalmente que tem gol, que tem drible, que tem finalização, né? Precisam, na verdade, ser esse tipo de jogadores para jogar aqui e serem realmente efetivos e levarem realmente perigo para o adversário. Uma situação interessante era a saída de jogo, né? Quando o São Paulo era pressionado no próprio campo, São Paulo saía muitas vezes com esse meia sempre caindo pelos lados, aproveitando sempre as costas ali da defesa, quando a defesa pressionava alto, sempre aproveitando as costas, o zagueiro conseguia às vezes ligar direto com ele, e ele aproveitava a situação, recebendo a bola, conseguindo gerar situações. Mesma coisa, dos dois lados, era a mesma situação. No segundo tempo, com as mudanças, o time passou a jogar numa defesa com 3, né? Então entrou o Diego Costa, jogando aberto, Miranda continuou jogando, Bruno continuou também.
O Léo passou a jogar como ala, Daniel Alves adiantou um pouco mais, Luan como volante central, Nestor, Igor Gomes, Benítez depois entrou, Luciano entrou também, depois de muito tempo, e o time passou a jogar mais ou menos nessa formação. Faltou, como eu disse, o time aproveitar um pouco mais as situações que criava-se aqui no campo de ataque. O time pisou muito essa zona aqui no segundo tempo, teve muitas situações ali para poder gerar. Faltou com um pouco mais de qualidade, de efetividade, de calma também para poder matar o jogo e tomar algumas decisões. Esse foi o vídeo de hoje, galera. Deixe seus comentários, compartilhe esse vídeo, deixem seu like também, suas impressões, suas opiniões. Fortalece meu trabalho, ajuda bastante. Até a próxima. Valeu!